E por que ensinar os fonemas antes de apresentar as palavras para as crianças? Qual é a importância disso? Tá, é muito importante, porque assim, existem alguns métodos, que eu nem sei se são métodos isso ainda, tá? Eu não sei Algumas se tem abordagens. umas abordagens, assim, que os pais, eu vejo assim, pais, às vezes professores, que eles pegam palavras e em flashcards, assim, né? Nas folhas, assim, aí mostra pra criança, aí a criança já lê. Isso é impressionante mesmo, porque você vê umas crianças desse tamanhozinho assim, né? E já leu um monte de palavras, já decorou um monte de palavras. Só que isso, você fala assim, nossa, um negócio impressionante, só que isso não é bom fazer na fase de alfabetização. Por quê? A criança, ela tá decorando a forma da palavra, inteiriça, assim, a silhueta dela, entendeu? Então, o que acontece? A criança, ela tem uma capacidade imensa de decorar várias formas dessas, tá? A memória da criança é incrível mesmo. E aí o que acontece? A criança decora várias, aí o pai acha que tá mostrando a palavra, a criança tá lendo, tá? Porque no método fônico, ler é você decodificar e codificar, tá? Então ela tem que decodificar e codificar todos os fonemas, tá? Todas as letrinhas, os grafemas. Então o que acontece? Você tira essa habilidade da criança e tá pedindo outra coisa para ela, quando você mostra a palavra inteira, tá? É claro que, Júnior, mas a gente não lê a palavra inteira. Não, quando a gente lê ainda, a gente decodifica e codifica, tá? Só que de outra forma, a gente não pega a silhueta, lê e faz, tá? Então aí o que você está criando na criança? Você está criando um vício, tá? Dela decorar essas formas. Então no começo, não faz isso. Começa com a menor unidade mesmo da palavra, tá? Começa trabalhando manipulação de fonemas. Isso, começa. Que são os sons. Isso. Né? Por quê? Quando ela começa a manipular e entende o princípio alfabético, você vai começar a fazer as sílabas, tá? Vai o a, vá, aí você fala vá, né? Ela começa assim. E aí ela vai ligando, conectando e vai criando as palavras, tá? Então quando ela lê, ela vai fazer isso. Por quê? Para palavras novas, por exemplo, a gente encontra palavras novas e toda vez que a gente vai ler, a gente encontra uma palavra nova. É adulto, um bom leitor ainda, sempre se encontra. E imagina uma criança que tem um vocabulário precário, né? Se for ler um Camilo Castelo Branco, por exemplo, né? Você né? Então o que você faz? Você tem que ficar toda hora ali, você não vai conseguir ler a forma da palavra, você tem que decodificar e codificar mesmo, entendeu? Então a criança faz isso quando ela está aprendendo a formar as palavrinhas. Então ela vai ficar lendo lá sílabazinha com sílabazinha, etc, etc. Aí quando aparece, por exemplo, no caso de casa. Ela lê lá, casa. Aí quando você troca o A pelo O, caso, ela tem que ler caso. Uma criança, quando você começa a trabalhar a criança com palavras, é muito mais fácil ela ler casa no lugar de caso, ou caso no lugar de casa. Ou depende do primeiro que você colocou, entendeu? Porque ela tá decorando aquela forma. Você me fez lembrar uma história. Eu não vou falar o nome do lugar, mas o Augusto, quando ele tinha 2 anos e meio, eu coloquei ele numa escola de matemática. E aí chegou uma hora, como ele era muito novo, ele não estava querendo fazer as atividades, né? Que é normal. Chega uma hora que eles ficam assim, aí depois continua, ele fez bastante tempo. Mas aí ele não estava querendo fazer, daí a instrutora lá do lugar falou assim, o que você acha de ensinar português para ele? Vamos ver se ele aprende, se ele vai ter interesse e tal. Aí pegou a apostilinha lá, o primeiro nível de português, que é para alfabetizar mesmo, né? Porque ele tinha 2 anos e pouco. Aí começou, e eu fiquei olhando, porque antes disso, a hora que ele não estava querendo fazer as atividades de matemática, eu fiquei do lado lá, auxiliando, né? Aí, daí era desse jeito. Tinha um rosto, aí depois do rosto tinha a fragmentação, daí tinha só o olho, só a boca, só o nariz, só as orelhas, e aí ele ia falando, isso aqui é o olho, isso aqui é a boca. Aí depois tinha do lado o olho e o escrito olho, tinha a imagem do olho escrito olho, a imagem da boca escrito boca, e daí ele foi falando, olho, boca e tal, aí depois só tinha a palavra, boca, aí ele associou a imagem da palavra com a imagem, da boca, aí ele falou boca. Tá lendo, né? Mas eu sabia que isso na verdade ia prejudicar ele. Daí a hora que ela terminou, ela
a instrutora falou, você viu como é que ele gostou? É impressionante, e ele acertou né? tudo. Ela achou que eu ia ficar impressionado. Eu falei, beleza, mas pode continuar com a matemática. Não, porque impressiona, né? E alguns, tem criança na internet assim que o pai coloca um monte, assim, tá, e a criança lendo, mas né? assim, em 5 minutos ele tava lendo, né? Isso. E é engraçado que nessa época eu estava começando a ensinar os fonemas para ele. Então quando o pai pega a criança que já tá olhando a palavra ali, falando, não é olho, é boca, e aí vai começar a ensinar os sons, ele fala assim, mas esse aqui é melhor, que ele já tá lendo, mas na verdade ele não tá lendo. Não. Porque lá na frente, esse aqui que aprendeu, desenvolveu a técnica de manipulação fonêmica, né? De manipular os sons e tal, qualquer palavra que você der para ele vai ler. E esse que aprendeu a palavra inteira, ele não vai ler qualquer palavra. Ele vai ter dificuldade e você vai ter que daí corrigir isso numa fase muito mais difícil. Ixi, vai dar um problemão. Já tem até pesquisa sobre isso, assim. Tem pesquisa que eles colocam um grupo de alunos lá com o método fônico e o global aí, né, que eles falam. E aí realmente o boom de vocabulário no começo, né, do global é altíssimo, porque a criança decorou aí, o fônico no começo tá ali, penando ali, né, sofrendo, tadinho. Mas o que acontece? Aí, quando você começa a aumentar o vocabulário, palavras novas, etc., você vê que o global ele cai e o fônico começa a subir, entendeu? Então, no começo, parece penoso mesmo, parece chato, um pouco mecânico, etc. Mas é o que eu falei, depende também do jeito como você trabalha. Mas depois, a intenção do método é isso, é criar um leitor que ele consiga ler tudo, qualquer palavra que você dê, pseudo-palavra, são palavras que não existem. Tá? Que não significa nada. Eu acho assim. Aí a criança vai ler o AF ali, entendeu? Tem Letraco, né? Isso aí mesmo. Então a criança tem que saber ler desse jeito, qualquer coisa, tá? Então aí o que do método global cai.